E hoje, queridos, um dia especial, um dia importante, pois nós estamos começando uma nova série de estudos, uma série de estudos voltada aí para uma nova revista, uma nova série de estudos na primeira e na segunda carta de Pedro. E nós vamos começar uma lição inaugural falando um pouco sobre essa temática. E você já fica convidado a participar pode passar. Participar das demais lições quando a gente vai abordando em 13 estudos ao longo dos próximos meses, à exceção do mês de agosto, que nós vamos ter uma programação especial de missões. Então, no mês de agosto, nós vamos ter em todos os domingos convidados, missionários do campo, pastores e também evangelistas, obreiros espalhados aí nos rincões do Pará e que tem algo a nos trazer, para nos encorajar. Essa semana mesmo estive falando com alguns deles, já confirmando os detalhes para a vinda desses irmãos. E tem uma convidado muito especial para o último domingo do mês de missões, mas ainda não vou revelar, vou deixar como uma surpresa. E a gente vai certamente também experimentar um tempo de grande edificação. Então, meus irmãos, vamos abrir e deixar aberta as nossas Bíblias nessa primeira carta de Pedro, capítulo 1, nos versos 1 e 2, para a gente acompanhar então essa nossa lição inaugural. É interessante te dizer ainda que nós vamos começar agora essa revista, não temos mais disponíveis, mas se tiver o interesse, você pode procurar a irmã Regiane Gomes, que é a nossa superintendente da EBD, e ela vai fazer um novo pedido a partir de 10 interessados. Então, tendo mais 10 pessoas interessadas, porque senão não compensa o frete, a gente vai fazer um pedido já das novas revistas. Custa R$ 15 apenas e você pode adquirir para você. Ou, se você desejar, não tiver... Porque tem gente que gosta, né, de folhear, tem essa coisa, né, do papel. Mas tem gente que já está acostumada nesse contexto da tecnologia, então você pode, de repente, com um irmão que tem a revista, que comprou em tempo, você pode adquirir aí e digitalizar. E aí você consegue. Vou até pedir para o nosso Peter Oswaldo, junto com a Regiane, para providenciar essa digitalização, que aí a gente providencia para os irmãos que desejam ter dessa forma também. Tá bom? Então, queridos, cultive a esperança. A gente vai ver por que, que esse tema ele está apresentado aí como um tema central dos nossos estudos na primeira e na segunda carta de Pedro. Nós começamos, como de praxe aqui nesta igreja, uma série de estudos no primeiro módulo da nossa EBD, um módulo biográfico, onde nós falamos sobre exemplos de pessoas. Agora nós vamos para um módulo neotestamentário, para falarmos sobre epístolas, que são estas duas preciosas cartas do apóstolo Pedro para as igrejas da dispersão. Como nós vimos aqui, nós vamos tratar daqui a pouquinho também. E no final do ano nós vamos falar de um bloco temático para tratarmos as igrejas do Novo Testamento. Então vai ser de grande valia aí essa nossa jornada na EBD, a Escola da Vida e a Escola da Bíblia. E aí, queridos, quando nós olhamos para esse tema, esperança, que acho que se despediu aqui. Tenta tirar o cabo e colocar de novo. Então, a pilha? Tá. Então, nós separamos uma frase aí que vai ser colocada do comentarista bíblico Matthew Henry, que nos fala um pouco sobre esse tema, a esperança na vida do cristão. Olha só, com atenção. Nossa esperança é viva porque está ancorada naquele que vive para sempre. Mesmo em meio ao fogo da provação, ela brilha. É interessante observarmos, queridos, que Matthew Henry está aqui comentando exatamente, ele não está. Esse comentário dele aqui é sobre a primeira carta de Pedro, mas poderia se aplicar a diversos textos. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, sobre essa realidade da fé cristã se encontrar florescida, estimulada no meio da provação. Pois no contexto secular, no contexto do silogismo do mundo, a presença da diversidade é um fator que demonstra que as coisas não estão indo bem. É sempre nessa lógica bastante meritocrática
E isso era um raciocínio que o próprio povo de Israel tinha no passado. Você precisa lembrar que um grande sinônimo de que eles estavam em condição de rebeldia, que o Senhor não estava manifestando o seu favor para com eles como punição pela própria desobediência deles, era justamente o fato de serem cerrados os céus para que não tivessem colheita. Então a prosperidade, o tempo bom, o tempo agradável para o povo de Israel era medido pela colheita, era medido pela prosperidade que eles ostentavam, pelo tempo de paz em relação a ameaças inimigas. Mas Pedro está aqui para escrever para uma igreja da dispersão num contexto exatamente de perseguição. E mostrando, como Paulo mostrou outrora, que a perseguição, a provação, o fogo que surge para nos provar, não está necessariamente associado com pecado que a gente esteja enfrentando, muito pelo contrário. Obrigado, querido. Ele está associado com a linguagem que Jesus utiliza para advertir seus servos de que eles seriam bem-aventurados quando fossem perseguidos, que eles seriam marcados ou identificados com o seu ministério, o ministério do Mestre, que é Cristo, quando fossem de fato perseguidos, quando fossem maltratados. É assim que ele encerra aquele primeiro sermão do Sermão do Monte, que são vários sermões dirigidos ali a diversas temáticas, né? Aquela primeira, quando ele fala do raio-x do discípulo. Quem é o discípulo? É aquele bem-aventurado que chora, que tem sede de justiça, que é limpo de coração, que é humilde ou pobre de espírito. São esses os discípulos. E também ele encerra lá, muita gente esquece essa parte. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, isto é, perseguidos em nome do Senhor. E essa temática ela é retratada aqui por Pedro novamente, para uma igreja que, veja, essa palavra aqui é chave no verso 1. Os forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ele usa a expressão eleitos antes para mostrar a característica daqueles que estavam ali fugindo, forasteiros, porque estavam de fato numa circunstância de opressão. Essa carta já é registrada num momento onde, numa primeira etapa, insurgem-se os judeus contra os cristãos com fortes perseguições. Isso você vai observar muito claramente em Atos 9, quando Paulo ali, muito antes de ser convertido, ele leva cartas com autorização do Sinédrio para lançar em cadeias os crentes. A dispersão aqui é antes no contexto judaico, e não ainda cristão. Esses da dispersão eram judeus que viviam em todas as partes do mundo, como você observa em Atos capítulo 2. Esses, de todas essas áreas, algumas delas aqui, inclusive replicadas por Pedro, eram que estavam ouvindo o seu sermão em Pentecostes e converteram-se ao Senhor Jesus após a sua pregação, foram batizados e ficaram em Jerusalém uma boa temporada, convivendo naquele contexto onde nós observamos lá em Atos 2, de 42 a 47, compartilhando tudo que tinham, vivendo na singeleza de coração, na simplicidade, no partir do pão, nas orações, perseverando unânimes na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e não deixando que nada faltasse entre eles. Mas esse povo, após a morte de Estevão, em Atos capítulo 7, depois de ele ter sido o primeiro mártir, apedrejado, que foi fora dos portões de Jerusalém, pelos seus inquisidores do sinédrio judaico, então a igreja ela passa a ser duramente perseguida. Eu queria apresentar esse contexto para você na Bíblia. Veja comigo lá em Atos, capítulo de número 7. Abra comigo na sua Bíblia, Atos, capítulo 7. E nós vamos ler os versos de 54 em diante, até o capítulo 8, verso 3. Atos 7, 54 até 8, 3. Veja comigo. Amém? Ouvindo eles isto, e o que é isto? Era a história da redenção que Estevão conta perante eles com autoridade.
sendo ele inquirido sobre pregar em nome de Jesus, sobre curar no nome de Jesus, sobre expulsar espíritos malignos em nome de Jesus, ele conta a história da redenção para eles. Tenta abrir os olhos dos seus irmãos judeus, e o texto registra que eles olhavam para ele e rilhavam os dentes. Ódio, raiva de Estevão, por ele ser um homem cheio do Espírito Santo, e queriam dar cabo da vida dele como fizeram. Então, a partir do verso 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, atenção, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, atenção para a palavra que é usada no verso de número 1, dispersos. E aí, quando a gente volta para Pedro, a gente começa a compreender quem são estes. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Dispersão é isso, é espalhamento. Os crentes foram obrigados a se separar, a se espalharem por aquelas colônias, regiões e outras cidadelas nas circunvizinhanças da Judéia e da Samaria, como nos disse lá o texto em Atos 8, verso 1. Por quê? Porque foi desembocada uma violenta perseguição em face deles. Não é perseguição ideológica. Aqui a gente está falando de algo mais grave. Embora eu até pense que a perseguição ideológica é mais sutil e mais perniciosa à nossa vida, porque ela não tem aparência de perseguição. Ela se apresenta como proposta, quando na verdade é algema. E quando você olha para cá, nós estamos na perseguição brutal, violenta, física. O texto que nós acabamos de ver lá em Atos mostra um deles, e não era o único, obviamente, um dos comissários do Sinédrio, Saulo, arremetendo contra os cristãos, entrando em suas casas, violando a sagrada propriedade privada deles, lançando-os em cadeias. E qual foi o crime, pastor, que cometeram? Crer no Senhor Jesus. Estes são os destinatários da carta que Pedro escreve, para consolá-los com essa mensagem de esperança, para dizer a eles que eles podem sim cultivar a esperança, que eles têm alicerces verdadeiros e legítimos nos quais se agarrar na hora que o sapato aperta, na hora que a perseguição bate à sua porta. Ninguém consegue, meus irmãos, sobreviver sem esperança. Essa é uma realidade. Especialistas afirmam que uma pessoa pode viver minutos sem ar. Temos recordes aí sendo batidos a cada dia. Atletas de grande rendimento, de grande performance, pessoas com grande resistência, não é, pulmonar, e conseguem ficar longos minutos, mas nunca muitos, poucos minutos. Se eu não me engano, o último recorde aí estava beirando 5 minutos. E já é um negócio assim escandaloso. É muito tempo. Né? Quem costuma ir na praia de Mosqueiro, Garapé, sabe o que eu estou falando. Ficou um tempinho, né? Quando era criança tinha essa coisa, né? Não sei se vocês tiveram essa experiência. Aí no Garapé, vamos apostar aqui. Quem é que
fica mais tempo embaixo d'água, né? Aí passava 5 segundos, já emergia, já com aquele desespero, né? Porque a gente não consegue ficar muito tempo sem ar. A gente consegue até ficar alguns minutos sem ar, mas nem um único instante sem esperança. Conta-se uma história que durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, um grupo de crentes perseguidos, foram muitos deles capitaneados ali pelo movimento de resistência cristã, liderado por Dietrich Bonhoeffer, que se opôs ao regime nazista e foi por isso executado. Ele que era pastor luterano. E aí, esse grupo de crentes se refugiou numa caverna para se esconder dos nazistas. Ali eles experimentavam grandes necessidades e privações, obviamente, mas sobreviveram. Depois de terem sido salvos e abandonado aquela caverna onde eles tinham ficado durante a guerra, achou-se lá em pesquisas, né, em empreitadas lá de resgate da memória daquele grupo, achou-se nas paredes da caverna inscrita uma mensagem que dizia o seguinte: creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Creio no amor, mesmo que ele esteja oculto. Creio em Deus, mesmo que ele esteja em silêncio. Com certeza, a esperança, meus irmãos, é o broto da fé que nos leva a enfrentar sofrimentos e privações com o nosso coração pouco ansioso, mas muito certo de que Ele é por nós, de que Ele está militando em nosso favor. Nós, enquanto cristãos, não podemos viver por outra coisa senão pela esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. É o que nós aprendemos no livro, na carta de Paulo aos Gálatas. Pedro aqui está falando com muita propriedade a realidade de alguém que conviveu com medo, muitas vezes. Quem esteja conosco no GDC da última sexta, na casa dos nossos irmãos Analice e Newton, nós falamos exatamente sobre o contexto lá do texto de Mateus capítulo 14, de 23 em diante, quando Jesus anda por sobre as águas. E ali, quando chega à presença dos discípulos que estavam no barco, na revolta do mar e no furor da tempestade, eles pensavam ser um fantasma. Foram tomados de medo. E é exatamente essa resposta de correção de curso que Jesus dá para eles, logo quando chega e se apresenta andando por sobre as águas e diz: não temais. Existem mais de 300 expressões na sua Bíblia com mais de 300 ocorrências dessa citação, para melhor dizer, no Antigo e no Novo Testamento com essa palavra: não temas. É porque, de fato, o medo, ele sempre estará em nosso derredor, enquanto crentes tementes ao Senhor, vacilando na nossa caminhada de fé em algum momento, ou experimentando as incertezas de cenários que não são favoráveis a nós, desemprego, doença, crises. A desesperança, ela está o tempo todo nos convidando a sucumbir. Entretanto, para o cristão, a esperança é o motor da sua caminhada. E não pode ser diferente. Nós queremos iniciar hoje esse estudo da primeira carta de Pedro, que é uma carta que foi escrita por volta do ano 63 depois de Cristo, pouco mais aí de 30 anos posteriores à morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. E Pedro então a dirige provavelmente da cidade de Roma. A tradição cristã aponta os dois grandes líderes do cristianismo no primeiro século ali, certamente Pedro e depois o apóstolo Paulo, não necessariamente em ordem de relevância ou importância, cada um com seu ministério pautado, com um perfil diferente, e ambos usados por Deus. Mas Pedro, ele, de certa forma, ele foi muito usado pelo Senhor como uma referência do povo em Roma. Há registros de que ele tenha padecido, martirizado pelas mãos do imperador Nero, exatamente lá, crucificado, segundo a tradição cristã, de cabeça para baixo, a seu pedido, por não se considerar digno de morrer
como o seu Senhor. Esse é o autor. E ele estava provavelmente escrevendo essa carta no ano 63, na cidade de Roma, que ele chama aqui na carta, e por que essa pista nós temos? Ele chama a cidade de Roma da Grande Babilônia. Veja comigo lá, no capítulo 5, no verso de número 13. 1 Pedro 5,13. Olha só. Aquela que se encontra em Babilônia, que é Roma que ele está dizendo, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Detalhe importante aqui, curiosidade, esse Marcos não é o Marcos Filho, aqui do nosso louvor, né, da IPA. Esse Marcos é o evangelista Marcos. E você vê aqui, começa a ligar a cronologia da produção literária do Novo Testamento. Marcos aqui, ele é um discípulo de Pedro. Lucas, por sua vez, também evangelista, é um discípulo de quem? Quem é que sabe? Marcos é discípulo de Pedro. E Lucas, de Paulo. Ele por isso escreve um evangelho aos gentios. A Teófilo, um alto comendador, uma autoridade no Império Romano. E ele escreve com o melhor grego possível, porque está escrevendo uma carta sobre o evangelho, os atos e o ministério de Jesus para convencer alguém do alto escalão romano a respeito da graça que não é só para os judeus, estende-se ainda também para os gentios. É o evangelho onde nós vemos a marca de Jesus curando pecadores, indo até as imediações para além de Jerusalém, passando uma boa parte do seu ministério entre aqueles rejeitados, nomeadamente fora da nacionalidade judaica ou hebreia. Então, é interessante observar esse detalhe também aqui, que é só uma curiosidade. Marcos é mencionado aqui no final da carta de Pedro, ele vai prosseguir numa segunda geração de cristãos, no contexto aqui da continuidade da igreja, e ainda preservando esse discipulado que ele teve com o seu pai na fé, o apóstolo Pedro. O tema aqui dessa referência que ele faz a Roma como a Grande Babilônia, ele não é uma exclusividade de Pedro. Depois, na Bíblia, você ainda vai observar essa expressão sendo repetida, nessa associação simbólica da já extinta aquele tempo Babilônia e do Império Romano, lá em Apocalipse 17:5, em Apocalipse 18:10, também quando a Grande Babilônia é retratada na visão da revelação que foi dada a João na ilha de Patmos. Então nós iniciamos, queridos, esse estudo para falarmos sobre o tema principal da primeira carta. Nós vamos falar tanto da primeira quanto da segunda, mas começando obviamente pela primeira, que é a esperança. Por isso o tema da nossa série de estudos será esse: cultive a esperança, porque o objetivo, o fundamento, o propósito principal de Pedro, quando registra estas duas cartas, como nós vemos já no começo, na sua apresentação, nos versos 1 e 2, era encorajar os cristãos perseguidos a manterem acesa a chama da esperança. A lição, então, hoje, especialmente como uma inauguração dessa nossa série, vai apresentar uma introdução da carta. Quem esteve conosco ano passado, no nosso estudo bíblico doutrinário, está todo disponível lá no YouTube da IPA. Nós falamos panoramicamente das duas cartas de Pedro, já no mês de dezembro do ano passado. Então não tem tanto tempo assim, quem participou vai lembrar de muitos detalhes aí. Mas guarde com você em cada estudo, à medida que nós fomos avançando nesse aprendizado sobre a mensagem das duas cartas de Pedro, lembre-se sempre quem a escreveu. Alguém que sofreu na pele até o fim as consequências de decidir de maneira convicta servir ao Senhor, custasse o que custasse, e custou-lhe a própria vida. Pedro. O inimigo pensava, já li em diversos comentários teológicos sobre o Novo Testamento, comentários históricos também, que são muito importantes para nos ajudar na formatação de sermões, na edificação e no crescimento bíblico. E a maioria deles diz que Satanás ele foi levantando na história diversos artifícios para impedir o avanço
do povo de Deus. A idolatria foi um dos importantes no templo do Antigo Testamento, a desobediência, depois o legalismo. Ele vai apresentando e o povo compra essa ideia, é condenada por Jesus nessa frieza de uma fé que não era prática, era só teórica. E depois, pensa-se nesse espírito diabólico dos imperadores romanos que passaram a perseguir duramente a igreja do Senhor, que acabaria a igreja quando seus líderes fossem mortos. E por isso Nero empreende, ele, Tito Diocleciano também, seu sucessor, vão empreendendo uma verdadeira perseguição direcionada para os líderes. E os grandes líderes da igreja naquele tempo eram Paulo e Pedro. E são eles os executados, ambos, um decapitado em Roma, que foi o caso de Paulo, já uns 4 anos depois da morte aqui, da redação, perdão, da primeira carta de Pedro, que foi no ano 63. Provavelmente a história assegura-nos que ele morreu entre o ano 67 e 68 depois de Cristo. E não muito tempo depois, também Pedro é martirizado. Então, você observa que nem isso foi capaz de impedir a continuidade da igreja. Por quê? Porque esses homens não retiveram a graça. Eles multiplicaram aquilo que eles receberam do Senhor, passaram a homens aptos, a mulheres piedosas que deram continuidade à obra do Senhor. Pedro fez isso com Marcos, Paulo fez isso com Lucas, e Timóteo, e Tito e tantos outros. E assim a igreja perdurou mesmo em meio às adversidades. A lição que vai nos ficar sempre marcante em relação à mensagem da primeira e da segunda carta de Pedro é da esperança. Da esperança de um povo sendo perseguido. Porque ter esperança na hora da bonança é maravilhoso. É poético. É fácil encontrar inspiração para cantar, para louvar, para estar alegre, para estar motivado. Quando o céu está azul, quando a maré está tranquila. Mas é na hora da dispersão, que não foi uma dispersão planejada, foi despropositada por conta das perseguições que nós vemos lá em Atos, é que a igreja é convidada a esperar contra a esperança. Essa é a mensagem que tem como objetivo te ensinar a conhecer a primeira carta de Pedro e a sua relevância para a igreja de hoje. Meus irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos falar da relevância dessa carta. A carta de Pedro. A primeira carta de Pedro faz parte do grupo de cartas do Novo Testamento que nós chamamos de cartas universais ou cartas gerais. Você tem alguns grupos de seções de livros no Novo Testamento. Acho que ano passado foi bem produtivo nós falarmos sobre isso. O pessoal já ficou até decorado esse olhar panorâmico das obras dos 27 livros do Novo Testamento. Você tem o grupo dos evangelhos, composto aí de 4 evangelhos, 3 chamados sinóticos, por terem sido escritos praticamente sob a mesma ótica, com pequenas variações. Trata-se de Mateus, Marcos e Lucas. Você tem um evangelho que ele é fora de tempo, escrito muito tempo mais tarde do que foram escritos os 3 primeiros, e que foi o evangelho de João, escrito no final do primeiro século, quase contemporâneo com o Apocalipse, e que tinha como objetivo ratificar a divindade de Cristo aos cristãos do final do primeiro século e quase início do segundo século, tendo em vista a heresia ariana, que rondava as igrejas fundadas pelos apóstolos ali naquele tempo. A heresia ariana atacava a natureza da união hipostática de Cristo com Deus, que foi muito tempo mais tarde solidificada no concílio de Calcedônia. Então, o que queria dizer essa união hipostática? É que Jesus, ele não era só homem, nem era só Deus. Ele era 100% homem e 100% Deus. E ele estava com o Pai e o Pai estava com ele, como nós vemos lá em João 17. E por isso é o evangelho dos sinais. Passado esse grupo dos evangelhos, você tem um livro histórico no Novo Testamento, que é o livro de Atos. É um livro narrativo. Nada no livro de Atos é simbólico, é tudo história, narrativa, dados, fatos, datas, personagens, locais, história.
que continua. Tem um movimento interessante, missionário de discipulado na igreja contemporânea, que chama Atos 29, porque o livro de Atos é um livro que, de fato, não tem uma última página. Nós somos as páginas seguintes do livro de Atos. É a história da igreja. É a promessa de Cristo sendo dada no capítulo 1, é o Espírito Santo sendo concedido a eles como confirmação da promessa, e eles são, por isso, e com o poder do Espírito Santo, capacitados para irem ao mundo, proclamando a salvação e a boa nova do Evangelho, e isso prossegue com perseguições, a igreja vai ganhando metros e ganhando quilômetros na expansão do Evangelho, chega aos gentios, chega ao sul da Europa, chega ao norte da África, a região ali do Oriente Médio, e então ela vai avançando, e ela encerra na última prisão de Paulo, na prisão domiciliar que ele estava em Roma, e ele estava lá pregando na sua casa. Nem mesmo a prisão deteve ele de pregar. E ele pregava e pregava. E a partir dali o que acontece? Nós vamos ver o desenrolar nas cartas, que são as outras sessões, mas a igreja continua, ela está escrevendo as outras páginas, simbolicamente, do livro de Atos ainda. E depois do livro de Atos, que é o único livro histórico, nós temos um grupo chamado de livros de epístolas. E o grande número delas escrita por um homem, levantado por Deus e que em prisões, em cadeias, encontrou tempo para produzir, inspirado pelo Espírito Santo que foi, aquilo que viria a abastecer tanto a fé daqueles que receberam originalmente as cartas, como da nossa diante hoje da sua santa palavra, que foi o apóstolo Paulo. E dentro das epístolas chamadas paulinas de Paulo, nós temos ainda algumas divisões. Nós temos as epístolas paulinas pessoais, como a que ele escreve para Filemon, não é? Nós temos as epístolas de Paulo pastorais, como as duas que ele escreve para Timóteo, a que ele escreve para Tito, e nós temos as epístolas paulinas eclesiásticas, quando ele escreve para as igrejas. A igreja, carta de Paulo à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses, carta de Paulo à igreja de Filipos, carta aos Filipenses, que não é a igreja do Filipe, né? É de Filipos, carta de Paulo à igreja de Éfeso, e assim ele dirigia suas cartas. E não foi só Paulo que escreveu cartas. Aqui nós estamos exatamente examinando uma carta que foi registrada por outros apóstolos. Quem foram alguns, por exemplo? Pedro foi um, Judas, também você tem um autor que nós não temos convicção teológica de quem tenha registrado, que é a Epístola aos Hebreus. Alguns já associaram a Epístola aos Hebreus como tendo sido escrita por Paulo, mas há muitas dificuldades em compreender que tenha sido ele, porque Paulo ele geralmente se identifica nas suas cartas. Não há motivo para crermos que ele não faria isso em apenas uma carta. Em todas ele se identifica. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, ele vai se identificando. Ele dá nome aos bois. Ele é uma linguagem literária e teológica que nós usamos para definir a autenticidade de um livro bíblico. Ele autografa, ou seja, ele diz ser ele o autor da carta. Por isso, muito provavelmente não foi Paulo. Há quem diga também que foi Barnabé. Pela característica do grego da carta aos Hebreus, há quem diga que foi Lucas. E também até mesmo quem diga que foi Apolo, um daqueles discípulos também de Paulo, que foi um grande pregador no tempo ali da igreja primitiva. E passadas então essas cartas, as cartas de Pedro, a carta de Tiago, a carta de Judas, a carta de Hebreus, esse grupo é chamado de cartas gerais. Por quê? Diferente de Paulo, que escrevia uma carta específica para uma igreja, para corrigir um problema daquela igreja, como fez com Corinto, como fez com a igreja de Roma, como fez com a igreja de Éfeso. Aqui, Pedro, Judas, Tiago, o autor da Epístola aos Hebreus, eles usam de uma expressão genérica para confortar a fé de um grupo de cristãos, não necessariamente de uma igreja só. É por isso que Pedro ele começa dizendo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Aí olha só, o grupo de pessoas que ele busca atingir. Ponto. Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, diversas nacionalidades. Na segunda carta ele complementa isso. Então,
com essa característica universal. É o que você vai observar na carta de Pedro, também na carta de Tiago, na carta de João, também as 3 cartas que ele escreve também para várias igrejas, e Judas. Então, foi usada pela igreja primitiva esse grupo de cartas para não serem endereçadas a uma única localidade, como se fosse um ofício circular. Quem já trabalhou aí na vida pública sabe do que eu estou falando. É um ofício que não é dirigido para uma pessoa. É um ofício que é dirigido para a quem interessar possa, sabe? Então, assim foram registradas as cartas gerais, como a carta de Pedro. E essa primeira carta de Pedro, queridos, é uma carta extremamente amorosa, escrita por um pastor carinhoso, humilde, que era Pedro, e que tenta ajudar o seu rebanho que atravessa dificuldades. Seguramente ele, movido por aquele compromisso dado por Jesus a ele, nós pregamos recentemente sobre esse texto lá em João 21, quando encontra o Senhor Jesus já ressurreto a Pedro, depois de o ter negado, e o pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Lá na praia, quando encontra com os discípulos, depois de uma noite mal sucedida de pesca. E então ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E o que que Jesus diz para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Para apacentar, ele não podia mais ser aquele Pedro impulsivo, precipitado, arrogante ou autoconfiante. Pedro ele precisava ser alguém agora com uma palavra de encorajamento, de humildade, de paciência. E são exatamente estas marcas. Quando você olha para o Pedro dos Evangelhos, você vê um processo de transformação muito marcante, mas para o fim deles. Quando você olha para o Pedro das cartas, você olha um Pedro transformado. Não parece a mesma pessoa. Se você não conhecesse o final da sua trajetória de arrependimento. Parece outra pessoa, uma pessoa mais madura, uma pessoa mais consciente, uma pessoa mais esperançosa. O Pedro que abandona a carreira de Cristo para voltar a pescar é resgatado de novo por ele lá em João 21. Vai dizer: não, eu não te chamei mais para pescar peixe, eu te chamei para pescar homens. Apacenta as minhas ovelhas. Então seu coração é movido novamente. E ele usa dessa experiência que tem de transformação, de motivação no Senhor para encorajar gente que estava sendo perseguida, gente que estava sendo atacada, gente que estava sendo presa, gente que estava sendo privada da sua liberdade, e assim recebendo sólidos fundamentos trazidos aqui à tona por Pedro para o alimento espiritual necessário à sua caminhada. Microfone aqui para o nosso presbítero Santos. Enquanto chega aí para ele, nós podemos então claramente, meus irmãos, ver que a carta de Pedro é a carta da esperança. E Pedro, por sua vez, é o apóstolo da esperança. Segundo Pedro, cada cristão tinha que estar pronto a responder a todo aquele que lhe pedir a razão desta esperança. Antes de passar a palavra para o nosso presbítero, veja em 1 Pedro capítulo 3, verso 15, esta realidade. Ele diz: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Por que, meu irmão, que você está doente e você ainda assim não sucumbiu à depressão? Por que, meu irmão, que você está enfrentando uma crise conjugal, mas você vai até o fim confiante no Senhor, numa resposta, numa mudança que Ele possa promover? Por que que diante da perda de um ente querido, você não abandonou todos os seus sonhos e desistiu da vida? Você está preparado para dar resposta, para explicar o motivo da sua esperança? É o que Pedro está nos convidando a fazer aqui. Nosso presbítero. Pastor, é interessante a gente observar que essa nova fase da vida de Pedro e a continuação da obra, né, do apacentamento aconteceu depois que Jesus disse: quando te converteres, apacenta meus cordeirinhos, podemos dizer, o meu rebanho. Então, isso é muito importante a gente pontuar, que há a necessidade de nós cada vez mais nos aproximarmos de Deus, porque nós somos também apacentadores deste rebanho. Sim.
Nós somos os Pedros de hoje, homens impacientes, nervosos, desobedientes, e precisamos da misericórdia de Deus e de ouvir o chamado de Deus para que possamos ser apacentadores. Sem conversão isso é impossível. Muito bem colocado no nosso presbítero. É preciso verdadeira conversão. E por mais que vacilemos nessa caminhada, nós ainda haveremos de experimentar o tempo que Ele tem preparado para que a gente seja também sejamos portadores dessa esperança, dessa viva e operosa esperança, e que nos traz, então, meus irmãos, a relevância dessa carta, na mensagem que ela se propõe a trazer. Então, qual é a relevância da carta de Pedro para a igreja atual? E ele elenca aqui 5 motivos na nossa lição de hoje para essa relevância. Primeiro, é que o sofrimento faz e fará parte da vida de todo cristão piedoso. Essa é uma primeira relevância e que também a torna atemporal. O sofrimento não foi uma realidade só dos cristãos da dispersão lá no primeiro século. Continuará sendo uma tecla insistente de preparação, de forja do caráter dos verdadeiros cristãos. Em todos os sentidos. É sofrimento financeiro, é sofrimento físico, é sofrimento pessoal, é sofrimento profissional, é sofrimento em todas as circunstâncias. Ah, pastor, mas tem muita gente aí que vive numa boa, que vive na sombra e na água fresca. Gente, você não sabe aonde está a gravidade dos porões da alma de gente que às vezes tem tudo ao seu redor e não tem nada dentro de si. Costumo sempre lembrar isso, não é? Com esse motivo também de pensarmos em missões. Dentre os 5 grupos menos alcançados pelo Evangelho, não é no Brasil, é no mundo. O primeiro deles é os mais pobres, os miseráveis. E o último deles são os mais ricos, os multimilionários. Como chegar na porta de um Elon Musk da vida e dizer assim, olha, você precisa de Jesus. Ele tem tudo. E aí? Por isso a dificuldade de se apresentar o evangelho de maneira eficaz para gente que tem tudo, para gente multimilionária, gente riquíssima, mas que também passa por sofrimentos. Quem conhece um grupo maior de pessoas e variado, né, não vive numa bolha, tem gente que só vive com gente de uma classe ou de uma forma, com um grupo de amigos ali que é sempre o mesmo e tal. Tem gente que eu costumo prezar sempre me relacionar com todos quantos Deus me permitir. E eu já presenciei essa questão de pessoas jovens muito bem-sucedidas, mas extremamente problemáticas, por ter o seu coração longe da segurança que só quem tem a Cristo sabe como é. Aí não adianta ter todos os bens, como dizia aquela música, né, do Sérgio Pimenta. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. E ele termina, né, dizendo: sempre serás como folha no vento, esperando o momento de cair. Porque a paz verdadeira só tem aquele que se encontra com Cristo, diz o autor da música. Então, essa carta ela vai repetindo essa mensagem. Acompanhe alguns versículos comigo para a gente comprovar esta realidade. Primeiro, no capítulo 1, versos 7, 8, 11 e 21. No verso 7 ele diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A expressão está aqui, mesmo que apurada por fogo. O fogo aqui é usado como refinamento. É a linguagem. O fogo às vezes é usado biblicamente como destruição, como a busca de refinamento, que é o caso aqui. Outras vezes é usado como fervor, mas aqui ele é usado como refinamento, ou seja, o fogo
o aquecimento, né, na temperatura correta, ela vai permitir ao metal chegar no seu estado de pureza. Esse é o objetivo dele dizer aqui. O fogo que prova vocês, ele vai apurando, vai tornando melhor a fé de vocês, a experiência da fé de vocês. Depois, no verso 8, ele completa dizendo: a quem, não havendo visto animais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. No verso 11, ele diz: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que se seguiriam. Depois, no verso 21, ele vai dizer que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O sofrimento, ele serve para isso, para nos relembrar que nós não caminhamos pelas nossas próprias forças, pela nossa própria potência ou condições, nós dependemos dele. E essa mensagem vai sendo repetida, nós vamos analisar aqui nos próximos domingos. Uma segunda verdade, queridos, que é ressaltada para chamar a atenção para a relevância dessa carta é a preciosidade do cristianismo. Pedro usa essa carta para nos falar também de uma preciosidade, de uma característica que distingue o cristianismo de qualquer outra religião. Por quê? Olha só. Primeiro, no verso 7, ele nos fala que a fé do cristão, ela não é uma fé qualquer. A fé do cristão, segundo Pedro, é uma fé preciosa. Ele diz aí: uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então ele está trazendo uma característica diferenciada ou distintiva para a fé cristã. Depois ele vai dizer que o sangue que nos purifica, que é o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, não é um sangue qualquer, não é de um animal qualquer, é um sangue precioso, chamado também carmesim. Olha só, no verso 19 ele diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pedro, em outras palavras, está dizendo aqui: Cristo, nosso Redentor, não foi só um homem muito bom, não foi só um homem inspirado, um homem de grandes palavras. Ele foi o legítimo Filho de Deus, um cordeiro sem defeito, perfeito, santo, e em nosso lugar toma a nossa condenação para nos dar a glória que era dele. A fé é preciosa, o sangue é precioso, a pedra angular, ou seja, o fundamento da fé cristã, segundo Pedro, é também preciosa. Está lá no capítulo 2, no verso de número 6. Veja só comigo. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Citando aí, paralelamente, o texto de Isaías 28:16, texto messiânico. Então, a fé é preciosa, o sangue é precioso, a pedra angular é preciosa, Cristo para nós é precioso. Diz aí também no verso 7 do capítulo 2, para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Quem? Cristo. Se cremos nele, cremos no precioso, no unigênito Filho de Deus. A fé é preciosa, o sangue é precioso, a pedra angular é preciosa, Cristo é precioso para os crentes, e ainda o Espírito que nos é dado como penhor da nossa salvação também nos é precioso. Capítulo 3, verso de número 4. Veja comigo: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O espírito cristão também é precioso. Por causa de Cristo, Pedro está dizendo aqui, ele tendo sentido na pele todas essas circunstâncias, nós somos o povo mais rico da terra, mais abençoado do mundo, mas não nas modalidades cambiais ou monetárias do sistema vigente, mas pelos valores daquilo que realmente importa, das riquezas que o ladrão não pode tomar e nem a traça e a ferrugem corroer.
como Jesus já havia advertido os seus discípulos e ao próprio Pedro. Uma terceira realidade que nos é apresentada como marca da relevância dessa carta é a mensagem batida aqui por Pedro da dependência da graça. Pedro vai exortar os cristãos da dispersão aqui em diversas oportunidades a dependerem totalmente, não um pouquinho ou parcialmente, totalmente da graça, principalmente quando experimentassem sofrimentos. Na hora do sofrimento a gente quer achar uma resposta. Na hora do sofrimento a gente quer achar uma saída para a enrascada onde a gente se encontra, muitas vezes por consequência das nossas próprias decisões. O fato é que ele não leva em consideração isso. Ele vai nos resgatar, ele vai nos dar solução, ele vai nos mostrar de maneira clara a paz que ele quer nos conceder quando dependemos totalmente dele. Enquanto a gente bota a nossa mão para tentar ajudar Deus, a gente, na verdade, acaba atrapalhando. E aí vale aquela máxima antiga, popular, né? Mais ajuda quem não atrapalha. Então, quem dizia muito isso aí eram os teólogos reformadores, e diziam assim, o homem não tem participação no processo de salvação. E graças a Deus por isso. Porque se tivesse, ia botar tudo a perder. Eu pudesse, não, eu vou fazer minha parte para me salvar. Vai dar ruim. Usando aí o linguajar popular, vai dar problema. Ainda bem que é um processo que começa, se desenvolve e termina nele. Por isso que lá em Filipenses é dito, Paulo fala em Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É ele que começa e é ele que completa. Nós somos agentes da salvação, mas em natureza passiva. A gente recebe a salvação. Nós não a conquistamos, nem podemos fazer nada para perdê-la, porque a obra é dele. É ele que começa, desenvolve e termina a salvação aos eleitos. Então, tendo em vista isso, sabendo muito bem disso, por saber quem ele era, Pedro, ele está nos dizendo aqui, ó, você não pode viver outra vida que não da dependência total da sua graça. É quando você sofre que você também enxerga a tua salvação. Você é santificado, você é encorajado, firmado e preservado por essa graça. Porque a igreja sofredora nunca teve a sua cidadania respeitada. Hoje a gente vê um movimento banalizante da fé, com gente pensando que a igreja vai avançar na proclamação do evangelho com bancadas no parlamento, com representantes no alto escalão do poder executivo. Bobagem! O evangelho cresce quando ele começa a fazer a diferença na cidade onde ele está concentrado, onde os crentes já assumem uma responsabilidade legítima com o evangelho e com a vida com o Senhor. Não é com o processo legislativo. Não tem outro caminho, gente. A igreja não vai viver esse momento de paz aqui. A nossa cidadania está no céu. Aqui nós somos forasteiros. Aqui é lambada, aqui é perseguição, aqui é difamação, é cadeia que nos espera. Não pense, eu não vou chegar aqui. Por mais que você queira ouvir isso em algum momento, porque está passando uma situação difícil, lá fora é tão ruim. Você vem no domingo, eu vou dizer mais coisa ruim. Mas eu tenho que dizer a verdade. O caminho do evangelho é esse. Daqui a pouco eu vou receber uma notificação aqui, porque eu estou pregando coisas que vão ao encontro das agendas da política. E se precisar ser preso, eu vou. Por quê? Porque mais vale a mim, como também a você, obedecermos ao Senhor do que aos homens. Eu não vou me candidatar para nada. Como dizia Billy Graham, né? E falava com muita sabedoria sobre isso, ele ganhando muita popularidade por ser um grande evangelista na América do Norte e no mundo. E perguntaram para ele, Billy, você está sendo cotado para ser um candidato à presidência dos Estados Unidos da América, o maior país do mundo. Que tal? O que você acha aí a esse respeito? Ele dizia assim, presidente? Por que eu vou me rebaixar se eu já sou embaixador do reino dos céus? Que grandeza, né? Nós precisamos ter essa consciência. Aqui é luta, é dor, é dificuldade, mas a glória que nos aguarda, a coroa que nos será concedida em troca da cruz, como cantamos no hino, ela é certa, ela não pode ser objeto de dúvida. A carta de Pedro, em quarto lugar, ela também nos motiva para uma vida exemplar.
O cristão, segundo Pedro, ele deve obedecer à vontade de Deus, deve fazer o bem aos irmãos, deve fazer o bem aos de fora, conforme o exemplo de Cristo. Cristo, ele interagia com diversos grupos de pessoas de uma forma pura, íntegra. E veja, não é bonzinho, a gente tem essa visão às vezes de Jesus assim, ele interagia. Então, se você quer ver Jesus bonzinho, Jesus que não fala nada de mal para ninguém, você vai ter que excluir Jesus denunciando os fariseus, chamando eles de cães, de raças de víboras, porque com pecado não tem negócio. Jesus, ele enfrenta o erro, mesmo doendo, mesmo entristecendo, mesmo constrangendo aqueles que desejavam ouvir deles boas palavras. Aquele jovem chega, bom mestre. Ele, bom não, bom só tem um, que é o Senhor. E aí? Parece aquele cidadão que a gente fala, né? E aí, o que o Senhor quer? O Senhor está no céu. É igual assim. Mas Jesus pega e corta logo a moral, porque ele queria bajular a Jesus. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Já começou todo errado o pressuposto dele. Ele quer conquistar, ele não quer receber. Aí, faz o seguinte, você obedece à lei. Ama a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele falou assim, mas isso eu já tenho feito, então só te falta uma coisa. Tan, 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 tan. Pega todos os teus bens, vende e dá aos pobres. E vem me segue. E aí, pois é. Eu vou ali e já volto. Porque ele mentiu, ele não guardava todos os mandamentos. Pastor, quer dizer que a gente tem que vender todas as nossas coisas? Não é isso, a gente já explicou isso no ponto de pregação, na nossa série sobre os 10 mandamentos lá. Ele não amava a Deus sobre todas as coisas. Ele disse que obedecia os mandamentos, mas não obedecia, ele amava mais os seus bens. Isso é demonstrado lá naquele texto. Nós somos convidados, queridos, a interagir como Jesus, dando um bom exemplo, tanto para os de dentro quanto para os de fora. Pedro exorta nessa carta uma santidade que é completa, que é uma santidade que nos traz desafio a nos submetermos às autoridades, ao governo, à família, à igreja. E a razão para isso é justamente o fato de que somos estrangeiros nesse mundo. É o que ele diz lá no capítulo de número 2, verso número 11. Veja comigo. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E então ele encerra falando ainda de mais uma característica de relevância dessa carta, que é o encorajamento para uma vida esperançosa. Ele nos encoraja por isso, porque ele tinha certeza da glória futura. Ele sentia na pele o ardor das dificuldades de seguir a Cristo. Mas ele quer dizer para nós que depois da cruz vem a coroa, o galardão. O Deus da graça é também o Deus da glória. A graça, ela se mostra pertinente no sofrimento, mas a glória será a recompensa da vida abdicada em prol do seu reino. A esperança cristã, diz aqui o apóstolo Pedro, não é um sentimento. A esperança cristã tem nome e é o Senhor. O Senhor é a minha esperança. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nas tribulações. Como diz o salmista no Salmo 46. A esperança do crente é Cristo. A esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. O Deus da graça é o Deus da glória. Como está lá no capítulo 5, verso 10 dessa primeira carta de Pedro. 1 Pedro 5, verso 10. Ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meus irmãos, e Paulo fala sobre isso também em Romanos capítulo 8. O tempinho aqui que você sofre, que você se aborrece, que você experimenta a dureza aqui de viver a Cristo, luta contra a tentação, difamações que você experimenta, enfim, toda uma sorte de dificuldades, isso aqui é 0,1%
A maior parte da tua vida ainda nem chegou. É a eternidade. E vai ser só. Aí lá sim. Lá aquele cântico pode ser cantado. Agora é só vitória. Mas é lá. Aqui não. Aqui tem luta. Tem provação. Aqui tem dificuldades. Mas lá no céu sim. Lá vai ser só bênção. Só glória. Não vai ter mais choro, nem lágrima, nem morte, nem doença. Porque as primeiras coisas já passaram. Tudo vai se fazer novo. Os novos céus e a nova terra. A nova Jerusalém. Veja que importante. Por que Pedro está dizendo isso aqui? O cara está com um oficial, um comendador do Sinédrio, arrombando a porta da casa dele. Pode sair, segue a Cristo, vai ser preso. Essas notícias estão chegando no ouvido deles. Como é que se vive a fé nesse contexto da ameaça? E aí Pedro está consolando eles, dizendo, não, fiquem tranquilos, isso aqui não há nem de se comparar com o que vai vir. O Senhor vai usar todo esse processo. Você pode até ser preso, você pode até ser violentado, mas há algo maior do que vocês que está guardado debaixo de promessa. E aquele que prometeu é fiel para cumprir. É interessante, meus irmãos, no segundo momento, falarmos sobre o prefácio e a saudação dessa carta. A autoria dela, ela é indene de dúvidas e é de Pedro, o apóstolo de Jesus. Ele nos fala isso no capítulo de número 1, verso de número 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, não há dúvidas para que você diga, não, foi outro Pedro que escreveu. Se você for ler um bom livro de teologia bíblica, eles vão considerar diversas hipóteses. Mas no tempo em que ela foi redigida, por volta do ano 63 depois de Cristo, né, como colocado, não havia outro Pedro, apóstolo de Cristo. Como também as características da escrita remetem diretamente para o pescador, Simão, chamado agora Pedro, né, quando teve seu nome mudado por Jesus lá em Mateus 16, naquele encontro da fé confessada. E tu, Pedro, quem dizes que eu sou? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então, em verdade, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra não é Pedro, como pensam os romanos. A pedra é a confissão. A pedra é a fé que ele manifesta sem dúvida. Tu não és Elias, tu não és um profeta, tu não és mais um, tu és o Filho do Deus vivo. O autor é este. Ele se identifica aí trazendo essa expressão. Ele também, no grego, era chamado de Cefas. Era o pescador que foi chamado por Jesus lá em João 1,42. E foi o líder do colégio apostólico, foi também testemunha ocular dos sofrimentos de Jesus. Foi chamado também de uma das colunas da igreja primitiva, e Jesus deu a ele o encargo de fortalecer os irmãos, como no episódio que eu citei inicialmente lá, onde Jesus o convida a, após se converter, encorajar os seus, e também lá em João 21, de 15 a 17, apacentar o seu rebanho, as suas ovelhas. Ele escreve essa carta na companhia de dois dos seus discípulos, né, dos seus aprendizes. Um deles é Silvano, que pode ser aqui também chamado Silas, e João Marcos, que aqui lá no finalzinho que a gente já leu, é o mesmo evangelista Marcos. E esses, tanto Silas quanto João Marcos, são entre os que são comissionados em Antioquia para pregarem aos gentios juntamente com Paulo. Olha só que interessante. Sendo que Silas prossegue, já como vai ser testemunha ao lado de Paulo em diversas cidades por onde ele passou pregando e ensinando sobre Cristo. E João Marcos passa por aquele episódio, onde vai numa primeira viagem, aí ele desiste e volta. Na segunda viagem, o Barnabé leva a João Marcos novamente e gera uma contenda com Paulo, eles se separam, né, vão cada um para um lugar. E aí depois, já no final da carreira do apostolado de Paulo, como se vê na última carta que ele registra, que é a segunda carta a Timóteo, ele fala, traga-me João Marcos, porque me tem sido útil. Então, mostrando o final, né, o plot twist, a reviravolta nessa relação que parecia terminada,
e retoma depois no final, porque somos servos do Senhor e assim acontece. Os destinatários dessa carta, agora que a gente já identificou o autor, são muito claros. Ele escreve aos crentes que estavam dispersos nessas regiões da Ásia, da Bitínia, do Ponto, da Capadócia, da Galácia também, que foi uma igreja objeto muito do ministério de Paulo, e ele os chama de eleitos ou escolhidos de Deus. Ele não escreve a carta para a cidade do Ponto, para a cidade da Capadócia, para quem quiser ler aí. Ele escreve para os eleitos. É por isso que a gente precisa entender, queridos, que a advertência, a correção, a instrução bíblica, ela não é para o ímpio. Não adianta você perder seu tempo em internet, em publicação, porque teologia, isso e aquilo. Para o ímpio isso não quer dizer nada, porque isso é para a igreja. É como se nós estivéssemos exatamente cumprindo, muitas vezes hoje, nas redes sociais, aquilo que Jesus condenava, dizendo que não devemos dar pérolas aos porcos. Não gaste o seu português, a sua paz, a sua boa consciência com quem não vai compreender e nem quer. A instrução, a admoestação bíblica é para os eleitos. E Pedro escreve para os eleitos, os escolhidos de Deus. Eles são integrantes, esses eleitos são forasteiros. Esses são os destinatários. Cidadãos de outra pátria, no meio de estranhos, mas vivendo esse evangelho, o microfone aqui para o Hugo, cidadãos de uma circunstância diferente, mas que são convidados a interagir nesse mundo. Microfone aqui, por gentileza. De maneira santa, de maneira diferente, fazendo jus à nossa verdadeira cidadania, que é a cidadania celeste. Foi para esses que o apóstolo Pedro escreveu, aqui para o nosso querido Hugo. Gabriel, o que corrobora com isso que você falou é justamente a passagem do etíope. Né? O Sim. etíope vinha lendo as escrituras, não entendia. O eunuco de Candace. Isso. Aí é perguntado, entendes o que lês? Então, muitas vezes, né, nós somos tentados a expor o conhecimento que nós temos, seja isso no ambiente de trabalho, ou seja nas redes sociais, sendo que esperando algum efeito somente pela letra. E esse efeito, ele não tem fim, né? Aí você vai naquele esquema de ping-pong, mas isso aqui, já mostrou, a arqueologia já mostrou isso. Aí não tem fim, né? Essa discussão. Como, por exemplo, você vai dizer para um ímpio, né? Olha, o sofrimento ele te prepara na vida para um propósito maior, como a gente está vendo aqui, e isso faz sentido no contexto da fé cristã. Aí essa pessoa pode devolver, entendi. Então é por isso que se eu sofrer muito aqui, na próxima vida eu vou nascer uma pessoa melhor. Olha só, porque a pessoa mistura as coisas, entendeu? São fontes que estão ali açoitando ela na sua caminhada de vida, uma vez que ela ainda não foi regenerada pelo Espírito Santo. Então, não é por isso que você vai deixar de falar, de apresentar o evangelho para as pessoas. Mas eu sempre bato nessa tecla, quando a gente sai dessa igreja para ir na praça, sopão, programação evangelística, teologia é para os salvos, é para a igreja. Lá fora é anúncio, é um recado simples. O Senhor não tolera o pecado, haverá de julgar esse mundo. Mas deu-nos o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a apresentação do juízo, mas também da graça, da resposta que Deus deu para o problema da humanidade, que não é a imoralidade isoladamente, não é a corrupção, não é a mentira, é o pecado, o câncer do mundo desde os primórdios. Então, os destinatários da carta são esses, os dispersos. Esse termo dispersão remete à diáspora, que foi o movimento de espalhamento dos judeus nas perseguições e também dos cristãos em algum momento. Esse termo era muito usado mais para os judeus. E a ênfase de Pedro é para que esses forasteiros não eram apenas pessoas integrantes de igreja, eram eleitos de Deus. Primeiro, porque eles foram eleitos de acordo com a presciência de Deus. É o que diz aí no verso 1.
Verso 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, presciência, como diz Kistemaque, comentando esse texto, é muito mais do que a habilidade de prever acontecimentos futuros. Tem gente que pensa que Deus é só isso. Ele está só vendo de camarote as coisas que ele já sabe que vai acontecer. Não é só isso. É colocar em prática a decisão de salvar o ser humano pecador sem que nada lhe interrompa o seu querer. Porque ele não pede, ele decreta. Deus não joga dados, ele não vê o que vai acontecer, bora apostar. Deus, ele faz e acontece. Se ele quiser, será. Porque nada pode resistir-lhe à mão, ele é todo poderoso. Estes são os eleitos. Segundo, o texto diz aí que Pedro diz que esses destinatários da carta são eleitos, mas porque foram salvos pela obra santificadora do Espírito Santo. Olha só. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, vírgula, em santificação do Espírito. Nós fomos eleitos, estes são os destinatários da carta. Os que foram salvos, chamados para as boas obras, para viver uma vida diferente. E terceiro, ele diz que é o Espírito que convence o pecador, levando-o a crer em Jesus. Porque a salvação dos eleitos baseia-se no sacrifício de Cristo. E ele encerra dizendo aí, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? A aspersão era uma linguagem cerimonial usada no contexto ali do sacerdote no povo judeu, que aspergia o sangue nos 4 cantos da Arca da Aliança, na mesa da propiciação. Então ele está dizendo agora, vocês são a referência, a marca que vocês levam com vocês enquanto eleitos, forasteiros, santificados, é a marca do sangue redimidor de Cristo em vocês. As pessoas têm visto em nós isso? A pergunta que fica. Ele está falando com convicção para um povo que recebe essa carta. Nós carregamos conosco, nós somos os umbrais das portas manchadas pelo sangue do Cordeiro que nos blinda da morte. Mas não da morte física, da morte espiritual, da condenação eterna. E ele ainda marca, queridos, como um prefácio e saudação, que é essa primeira largada aqui da carta, com uma saudação a eles muito interessante. No verso de número 2, lá no finalzinho, ele diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça é a origem de todas as bênçãos para o crente. A graça é que nos traduz a misericórdia, o amor e a salvação. Por outro lado, a paz é a consequência dessa graça ter nos alcançado, porque agora nós não andamos mais em guerra com Deus. Estamos, então, em paz, porque alguém conquistou para nós essa circunstância, a saber, Cristo Jesus, o nosso justificador. Justificação é isso. É encerrar-se a contenda que nós mantínhamos constantemente com o Senhor para agora sermos feitos em Cristo a nossa paz. Com o Senhor. A paz é a consequência dessa graça. E esses leitores que recebem a carta, eles já possuíam tanto a graça quanto a paz. Mas eles são desafiados a não estacionarem na vida espiritual. Veja quanto aprendizado em 3, 4 palavras. Graça e paz, coisas que eles já tinham. E ele diz, sejam multiplicadas. A graça que você recebe, ela precisa ser repassada. A paz que você recebe, ela precisa ser sentida, esparramada por onde você passa. Aonde você pisa, a planta do teu pé tem que ter um rastro da paz, tem que ter um rastro da graça. Uma das coisas mais marcantes na minha vida pessoal até aqui, olha que eu ainda sou jovem, foi ter saído de um local de trabalho e que eles fizeram um bolinho lá, uma coisa para uma despedida, e alguém disse assim, a gente agradece porque aonde o Gabriel estava tinha uma marca da paz. Era uma pessoa que se comprometia em resolver, não em problematizar. E eu confesso que aquilo traz ainda maior responsabilidade para nós. E
quando saí de lá e fui para outro lugar trabalhar, onde eu estou até hoje, ficava pensando assim, eu me mantenho assim. E não é fácil. Muitas vezes você vai ser tentado a contender, a lutar, a guerrear, a querer batalhar, a querer estar certo. Mas nós não fomos chamados para estar certos. Nós fomos chamados para sermos promotores da paz. Nós fomos chamados para levar a multiplicação da graça e da paz que um dia transformou a nossa vida. Se nós não temos feito isso, queridos, essa graça, essa paz é só uma moldura na nossa parede para você admirar. Que bom que eu fui salvo, que bom que eu tenho paz. E que bom, você deveria completar essa afirmação, que bom para mim. Porque quem tem sido beneficiado com isso ao seu redor? Graça e paz sejam multiplicadas. Os leitores da carta de Pedro já possuem graça, já possuem paz, mas precisam multiplicá-las, aumentá-las por meio da santificação e da obediência. Para a obediência, é o que ele nos diz aqui no final do verso 2. E finalmente, queridos, já encerrando o nosso estudo de hoje, nós vemos como um esboço, um resumo, um esboço da carta, é um resumo de temas que são tratados de acordo com o avanço dos capítulos. O seu tema-chave, segundo o comentarista Warren Wiersbe, é a graça de Deus e a esperança viva, como vimos aqui, aquela que transforma a realidade do cristão. Então, a divisão do nosso autor, embora ele apresente outras sugestões também, é esta. Esses 3 temas são abordados aí no esboço da primeira carta de Pedro. Primeiro, a eleição do crente, que é apresentada no processo da salvação e da santificação, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 10. Depois ele aborda o procedimento, ou seja, o caráter do crente, a conduta dele, como sendo de sujeição nos relacionamentos pessoais. Não de autoritarismo, de sujeição, olha só. E a gente vai ver isso no capítulo 2, verso 11 até o 3, verso 12. E encerra a carta falando da honra do crente, que é sofrer por causa do evangelho, por causa de Cristo, como está lá no capítulo 3, verso 13, até o capítulo 5, verso 14. Como o cristão deve lidar com a perseguição e o sofrimento? E nós encerramos com essa mensagem de encorajamento da parte de Pedro, da parte do Senhor para as nossas vidas. É com alegria e com esperança. O crente, ele atravessa as dificuldades lembrando que ele tem em que acreditar. Ou melhor, ele tem em quem acreditar, que é o Senhor que nos resgatou, que nos redimiu para a sua glória. Que Deus abençoe, queridos. Cultive a esperança. Vamos continuar na semana que vem, se Deus nos permitir, na nossa lição de número 2. Vamos ficar de pé, queridos, para encerrarmos a nossa EBD de hoje. Louvando